Então, pessoas, eu cheguei a tratar desse tópico a que eu estou me propondo nesse momento várias vezes antes de nós entrarmos em confinamento. Mas parece que o problema tem ganhado cada vez novos capítulos e capítulos cada vez mais difíceis de entender dentro da composição contemporânea e com a evolução, meio caótica das redes sociais. Eu estou me referindo ao senso de politicamente correto ou a uma militância fervorosa que determina o modo como deve-se ou não falar, o modo como deve-se ou não fazer ou se expressar em sociedade. Eu sou o fiscal do Politicamente Correto e o senhor está infringindo as leis do Estatuto dos Chatos, Corporação Histérica Avaliadora dos Textos Ofensivos, e o senhor ofendeu a classe dos mendigos. Existe erro nisso? Existe alguma falha nisso? Bom, existem alguns limites nisso, isso é inevitável, e nós precisamos entender quais são. Antes de eu entrar nisso, nós precisamos de uma marca histórica para esse politicamente correto, principalmente para vocês colocarem na introdução de vocês, para contextualizarem o assunto. Digamos que essa onda de preocupação com o que pode ou não ser dito, com o que pode ou não ser ofensivo, é uma extensão das pautas de direitos humanos e de contracultura, começadas lá na primeira metade do século XX. Ou seja, na primeira metade do século XX, influenciadas pelas guerras e, claro, com um questionamento muito grande do status quo fixado como matriz de organização da sociedade, começa-se a questionar também a forma como se comunica a respeito da realidade, como se relaciona dentro dos nossos princípios morais e éticos, quais valores estavam caducados, quais valores deveriam ser revistos. Ou seja, as pautas de direitos humanos e de contracultura são nada mais nada menos do que uma revisão política da nossa organização de sociedade. Então, é uma revisão político-social de basicamente tudo que nós entendemos como certo. É o que muitas das vezes a gente usa em sala como liquidez, a liquidez da contemporaneidade tão discutida pelo tio Bauman. Ou seja, entrou-se no momento do século XX em que se percebeu que muitos dos padrões de vida, de comportamento e, claro, de tratamento em relação às pessoas não eram tão legais assim. E aí começou-se a repensar de que maneira isso deveria ser produzido. Somado a isso, houve um levante de um esclarecimento maior a respeito de consciência de classe. Ajudou muito a evolução também desse politicamente correto. Que é consciência de classe nesse sentido? Quem eu sou, a que grupo eu pertenço, para que eu possa criticar, valorizar ou humilhar outras pessoas. A partir do momento em que eu tenho uma percepção mais clara do lugar onde eu estou, eu posso defender essas pessoas que fazem parte da minha divisão minoritária, da minha história, da minha noção de coletividade e ajudar a gerar mais orgulho e mais, vamos dizer, dignidade para essa formação. Essas matrizes de conhecimento de classe, no sentido de gerar autonomia para esses grupos sociais, foi bastante discutido por Paulo Freire, no Brasil. Paulo Freire, além de um grande pedagogo, foi também um grande defensor das minorias e de uma educação política. Boa parte desses valores já tinham surgido com ele. Então, no cenário global, nós começamos a entender que vamos dizer, a forma de dizer é também uma forma de construir política. Linguagem é também política. E dependendo das palavras que você usa, do jeito como você se refere às pessoas, às situações, você está desenvolvendo uma relação política também. Quem fala disso é Antônio Gramsci. Então, isso endossa
a importância de nós nos atermos à forma como nós lidamos com as pessoas ou com grupos já historicamente excluídos ou que sofrem algum tipo de, digamos, violência social, institucional e histórica. Porque a linguagem é uma forma de reforçar, de perenizar isso. E aí começa a existir um filtro, né, que possa controlar isso. Eu não posso usar determinadas palavras, como por exemplo, não se usa nigga nos Estados Unidos, sob hipótese alguma, porque é considerada uma palavra altamente ofensiva contra a comunidade negra. Assim como no Brasil, determinados termos que foram usados contra a comunidade LGBTQ hoje são proibidos. Bicha, viado, boiola eram termos perfeitamente comuns e populares nos anos 90, hoje são considerados politicamente incorretos, porque eles ferem o princípio de construção política da igualdade, da equidade e do respeito, focado em direitos humanos, nessa revisão político-social, numa consciência de classe sobre a importância de valorização desses grupos, né? Tá, parece lindo. Qual é o problema? Eu acho que eu preciso fazer essa pergunta no plural, né? Quais são os problemas? Porque são muitos. Há problemas aqui, tanto de quem exerce esses filtros, ainda com pouco conhecimento a respeito da extensão deles. Há problemas em relação a quem se excede na cobrança desses filtros. E há problemas em relação a quem se opõe a esses filtros e considera que o politicamente correto seja só mimimi. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Então eu preciso desdobrar uma gotinha de matriz de conhecimento de cada um desses três grupos, né? Em relação vamos dizer, o vínculo com esses filtros e ao uso deles na nossa construção de sociedade. O primeiro grupo problemático que eu mencionei aqui é o grupo que não tem muito domínio desse politicamente correto. Um domínio parco, ainda frágil em relação ao que pode, ao que não pode, ao que é humor, ao que é ofensa, ao que é problema. Por que esse domínio ainda é muito parco, muito fraco e ainda muito difícil de ser uma matriz de organização social? Bom, por duas razões muito simples. Primeiro, digamos, pelo debate ainda incipiente de todas essas questões. Sabemos muito bem que boa parte do que diz respeito a grupos minoritários, né, a direitos humanos, né, ainda é muito novo no cenário brasileiro. Se os debates sobre contracultura, direitos humanos, consciência de classe começam nos núcleos intelectuais na primeira metade do século XX, nós, povo leigo, só tivemos um pouco de acesso a essas informações no final da segunda metade do século XX, há menos de 30 anos, com o estabelecimento da Constituição Federal de 88, que traz como premissa dignidade, respeito, inclusão, equidade. Ou seja, nós começamos a ter acesso a essas coisas muito recentemente, porque esse debate sobre obediência a direitos humanos e sobre a necessidade de revisar tratamentos para não produzir violência é muito novo dentro do nosso cenário. A Constituição Brasileira de 88 foi o primeiro momento em que essa questão começa a surgir no meio social, porque no meio intelectual já vinha bem mais tempo, mas no meio social foi a primeira vez. E claro, dentro dos grupos, né, vamos dizer, da representatividade minoritária, que aí começa a aparecer com um pouco mais de liberdade pós-ditadura, grupos que, vamos dizer, poderiam falar sobre essas questões, sobre o respeito à sua existência, sem que eles fossem presos, torturados ou exilados. Né? Vocês sabem bem de qual circuito histórico eu estou falando. Antes dos anos 80, tratar dessas questões em público era impossível, até porque havia um sistema de governo que pautava o que era correto, e o que era correto é o que eles diziam.
socialmente nós podemos questionar isso só mesmo depois do final dos anos 80. Então demorou muito para que esse debate chegasse até as pessoas, né? Vamos dizer, que pudessem ser matriz de discussão a respeito do que ser ou do que não ser. Então, antes dos anos 80, não houve muito debate sobre as questões de cor, não houve muito debate sobre comunidade LGBTQ, não houve muito debate sobre representatividade feminina, sobre nenhum desses grupos minoritários. Só depois, então, é que surge alguma coisa em relação a isso. Além desse debate incipiente, que até agora, né, vamos dizer, não proliferou da forma como nós esperávamos, digamos que dentro do nosso cenário ainda há pouco acesso à informação. Parece muito contraditório falar que há pouco acesso à informação justamente na era da informação, no auge da quarta revolução industrial, quando as pessoas estão hiperconectadas, né? Já que tecnologia da informação alcança um grande número de pessoas. Mas nós vamos convir que a informação popularizada, a que realmente alcança todo mundo, é a informação que está focada em entretenimento. Redes sociais no Brasil, por exemplo, são usadas em grande parte para entretenimento e não necessariamente para debate político ou para entendimento sobre direitos humanos ou para uma discussão realmente com autoridade para tratar de representatividade minoritária. Então, boa parte da população não tem acesso a isso. Você pode me dizer nessa altura, mas eu tenho, eu vejo isso, eu acompanho um monte de perfil. Compare. Quantos seguidores, por exemplo, há perfis sérios, com debates sobre direitos humanos, com perfis de linguagem de comunicação e com construção de respeito, e quantos são os seguidores das páginas focadas em entretenimento mais vazio, focado mesmo só em diversão, em piadinha e tudo mais. A grande massa do povo brasileiro não sabe que essas pautas estão na rede. Isso fica ainda fechado para uma minoria. Significa que mesmo tendo havido uma representatividade minoritária um pouco maior no final dos anos 80, ela ainda não alcança boa parte da população. Então, há certos debates e certas circunstâncias que as pessoas não sabem direito o que fazer. Se é certo, se é errado, se pode, se não pode. Há problemas, por exemplo, em relação ao grupo trans no Brasil, como é que se lida com transexual, transgênero, travesti, qual é a fronteira desse entendimento, como é que se lida com gordofobia, que é uma realidade grave por aqui, como que se diminui a influência da cultura do estupro e quais falas nossas ou quais gestos, quais posturas fomentam mais a cultura do estupro ou impedem que ela avance. O que de fato é feminismo e até que ponto o feminismo é uma ideologia de apoio e de proteção da mulher? De que forma usar isso a nosso favor? Essas informações não circulam ainda. Então, é o tal fogo dos deuses que nenhum Prometeu foi lá roubar para distribuir aos homens. Significa que essas informações ainda estão fechadas para um grupo intelectual seleto que ainda mantém, vamos dizer, controle sobre essas informações. Não chegam para todo mundo, né? Bom, segunda área que é incômoda dentro desse cenário são os que julgam o politicamente correto como exagero, como mimimi, né? Então eu vou dizer que é um julgamento sobre a superfluidade, né, do politicamente correto, de considerar que esse debate sobre politicamente correto é perda de tempo, que isso é desnecessário, que não precisa haver preocupação alguma em torno disso. Entre essas pessoas estão as que propagam ainda falas preconceituosas e consideram que está tudo bem, que fazem piadinhas com gays, com mulheres, com negros, com deficientes e consideram que é só piada. A piada é como se fosse uma autorização para se produzir preconceito.
É o que acontece com quem defendeu, por exemplo, que Gustavo Lima bebesse até as tampas e influenciasse mais alcoolismo em sociedade e considerou que qualquer debate contra isso era exagero, era mimimi, por aí vai. Ou seja, há muita gente que considera esse debate desnecessário. Quem são essas pessoas? São os defensores fervorosos da liberdade restrita. Ou seja, há entre as pessoas dessa sociedade contemporânea, ultramoderna, que considera que nós somos livres. E sendo livres, não há razão nenhuma para tentar controlar o jeito como nós falamos, o jeito como nós vivemos, ou a forma como nós nos referimos às pessoas à nossa volta. Afinal, liberdade é um direito constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea, ninguém questiona, ninguém derruba. Tadinho, né? Tem dó. Porque nesse caso há uma leitura extremamente distorcida a respeito do que é liberdade. Liberdade defendida mesmo pela Constituição, pelos nossos princípios democráticos, é uma liberdade extremamente limitada. Limitada pelo quê? Pela liberdade dos outros. Ou seja, eu só posso ir até o ponto em que eu não ofendo o espaço de outras pessoas existirem com dignidade, com segurança, com integridade. Então eu não tenho liberdade. Nenhum de nós tem. Isso não é um problema. Isso é viver em sociedade. Vivendo em sociedade, nenhum de nós está livre para fazer nada que vá ofender o espaço do outro. Isso é o que eu já defendi várias e várias vezes aqui, como o princípio do dano discutido por Stuart Mill. Provavelmente você já ouviu sobre esse princípio do dano, não na escola, mas provavelmente da sua mãe, desde a primeira infância. A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, que é um dos princípios de ética e de postura em sociedade mais necessários para o exercício de uma liberdade saudável. Ou, como Isaiah Berlin menciona, de uma liberdade positiva, construtiva e não destrutiva. Então, esses defensores da liberdade restrita não entendem que, por lei, a liberdade deve ser controlada. Porque quando a sua liberdade não encontra controle, ela alcança o que mesmo? Ela alcança a crueldade. É a crueldade em forma de preconceito, é a crueldade em forma de transfobia, homofobia, gordofobia, de feminicídio, de misoginia, que são contextos comuns. Quem fala sobre isso é o senhor Kant, no conceito de mal radical. Então, liberdade nenhuma deve ser descontrolada. Então, há uma distorção muito grande a respeito das liberdades. Por um grupo saudoso da época pré-Constituição, em que não havia, de fato, muitos debates, muito controle, e que acredita que aquele modo de vida pré-democracia é o modo ideal de se viver. Porque naquele momento as violências estavam permitidas, até que elas se tornassem uma ditadura, um sistema de crueldade, de níveis de violência altíssimos. Então, toda vez que você encontrar um sujeito por aí que diga que é mimimi, você mostra para ele que ele não está livre. Se ele quiser realmente ser livre de forma irrestrita, que ele arque com as consequências, ou de ser excluído dessa organização social, preso, ou vai viver no mato, onde não haja pessoas a quem ele possa ofender. Porque ninguém está livre para dizer o que quer, para fazer o que quer, ou para romper com esses padrões de comportamento. Bom, e o terceiro grupo que eu havia mencionado é o grupo que se excede, que vai tentar gerar militância a qualquer custo, que vai foto e postagem de tudo quanto é coisa para poder arrumar uma treta, é quem fica no Twitter o dia inteiro procurando ponta solta nas postagens dos outros para dizer que não pode ser dito, para dizer que é ofensivo. Existe hoje um grupo de uma certa, vamos dizer, patrulha ideológica, então uma espécie de patrulhamento ideológico, ou seja, de considerar
tudo é ofensivo, que tudo é problema e que tudo precisa ser revisto dentro das novas pautas do discurso minoritário e, obviamente, dos direitos humanos. Há algumas defesas que de fato são reais e que são importantes, mas a treta no Twitter é que vai educar as pessoas, ou estender comentários que são quase uma tese de doutorado nas postagens de Facebook, de Instagram, é o que vai realmente formar para uma postura mais sensata o controle das liberdades? Essas pessoas estão agindo ainda dentro da liberdade restrita delas. Denuncie, se você quer realmente colocar essas pessoas dentro de um controle. Mas dentro desse patrulhamento, há, vamos dizer, muitas distorções vinculadas a essas pautas de direitos humanos. A que se devem essas distorções? Na verdade, muita gente vai acreditar ou vai se pautar nessa construção dessa militância em influencers nas redes, em gurus no YouTube, em referências muitas das vezes surgidas em posts na internet. Não há uma busca, vamos dizer, das referências mais seguras ou das autoridades que tratam sobre o assunto. Vá buscar ativistas do século XX que construíram a matriz que te permite hoje ter voz. Não há muito disso. Então essas distorções se dão, muitas das vezes, pela ausência de referência sobre o que é, de fato, a militância. De fato, o que é a defesa desses direitos e da forma como ela deve ser feita. A gente sabe que essa ausência de referência está vinculada a dois campos fortes. Primeiro, da crise de confiança nas instituições, que é um debate velho que nós já estruturamos, no sentido de que muita gente não confia nos intelectuais, não confia nos núcleos que desenvolvem essas matrizes e prefere confiar em quê? Nas vozes que saem da própria cabeça, né? Nisso, boa parte do conteúdo de fato sério, com credibilidade, acaba não surgindo nas redes. Você não vê comentários de militância nas redes citando grandes ativistas, buscando referência teórica para embasar a discussão. Vozes na cabeça, quase sempre, né? Então, vi gente essa semana condenando quem não gosta de chocolate no sorvete napolitano. Que não gostar do chocolate no sorvete napolitano é racismo, porque nós estamos negando o consumo do que é preto. Vocês estão tendo noção da distorção? Quem falou disso? Você tem referência? Você tem um ativista que defendeu sobre as pessoas não comerem coisas escuras, não gostarem de chocolate? Chocolate, quem não gosta de chocolate é racista? Onde está? Quem falou? Você tem referência disso? Surgiu de qual voz da sua cabeça? Né? Então, essa crise de confiança nas instituições, sobre a qual Bauman comenta, faz com que haja um certo senso de personificação da justiça. Então, eu não acredito mais nos núcleos responsáveis pela construção dos valores, eu acredito só em mim mesmo. Ou seja, as pessoas encarnam o Batman. Eu sou a justiça, eu sou a lei, eu faço as normas. Então eu não acredito mais nas instituições, eu mesmo as elaboro. Eu sou a lei, personificação da justiça, né, a partir da crise das instituições. Então esses indivíduos acabam se sentindo com o direito de impor esse ou aquele comportamento que deve ou não ser seguido, né? E claro, além dessa crise de confiança nas instituições, há o excesso de informações na rede, informações confusas e muitas das vezes contraditórias em relação ao que é a militância, ao que é politicamente correto, ao que é norma de comportamento ou conduta ética. E no meio de tanta informação, o sentido sobre o que é correto, o que é válido, o que deve ser reproduzido ou não, se perde. Quantas vezes vocês mesmos já não ficaram perdidos no julgamento do que é certo e do que é errado, a partir do que está no espaço virtual, principalmente? Quem fala disso é Jean Baudrillard. Eu acho que é uma das referências mais fortes dele, que eu menciono em aula. Quanto mais informação, menor é a habilidade de atribuição do sentido.
Então muita gente fica perdida e vai patrulhar sem saber o que está patrulhando, o que é legal patrulhar, o que precisa ser patrulhado. E aí se perde no meio de uma militância confusa e desconexa, né? Bom, como é que se resolve essa confusão desses grupos todos sem saber exatamente o que fazer? É preciso haver mais conhecimento, tanto para quem não tem matrizes sólidas, para aquele conhecimento parco, tanto para quem exagera nas cobranças ou quem julga mimimi. Nós precisamos de um conhecimento formal sobre direitos humanos. Vocês não acham que precisa ensinar direitos humanos na escola? Que não é preciso ensinar sobre respeito, dignidade e equidade na escola? Que seja uma matéria, que seja um eixo transversal dentro da rotina escolar, fixado pelas secretarias ou pelo próprio Ministério da Educação, porque é urgente. É preciso educar as pessoas até para ter voz, né? Até porque é preciso fazer com que a nossa voz valha mais do que o nosso silêncio. Se você vai militar então no politicamente correto, faça então com qualidade, para que realmente surta efeito. Apegue-se às causas que realmente precisam ser apegadas e, obviamente, molde-se dentro da sua consciência de classe, dentro do seu nível de sensibilidade, para posturas mais éticas e mais guiadas para o bem-estar social. É preciso ensinar as pessoas a viver em paz. Se violência pode ser aprendida, a paz também pode ser ensinada. Quem diz isso é Nelson Mandela. Concordam? Espero que sim.